Hello, mulherada, e bem-vindas a mais um vídeo nesse canal para você, mulher, que quer se tornar mais autoconsciente, que quer aumentar sua inteligência emocional, que quer ter conversas mais profundas. Vem cá, que esse canal é para você. Se inscreve, comenta, compartilha com as amigas para a gente estar alinhadas e nos ajudando nesse movimento de mulheres que querem se transformar em alguém melhor, desenvolver o nosso potencial. Então, bora lá. Hoje o tema que eu quis trazer para vocês é autocuidado, porque eu acho que hoje em dia tá muito na boca do povo, o tal do autocuidado, mas eu quero falar muito de um autocuidado mais profundo, que a gente realmente precisa ter para ele sustentar a nossa vida, para ele sustentar o nosso emocional, principalmente. Porque a gente tem que cuidar desse nosso emocional, porque se o nosso emocional não está bem, tudo desmorona. Daí você se torna aquela pessoa que só tá correndo atrás das tuas metas, dos teus objetivos, mas não tá cuidando de você. Daí você se torna alguém mais explosiva, mais irritada, chata, enfim. Então vamos falar desse autocuidado, principalmente mulheres, para vocês que também são muito focadas, empreendedoras, e que tem muito dessa energia masculina que a gente precisa ter para a gente conseguir conquistar as coisas que a gente quer, mas então a gente precisa ter muito esse autocuidado para nos puxar e equilibrar a nossa energia masculina e feminina. Porque senão, gente, a gente tem a maior facilidade em se tornar melhores que os homens. Se você não concorda com isso, você não tem essa energia masculina tão fortalecida em você. Mas tá, vamos lá. Quando a gente fala em autocuidado, eu sei que o que vem na mente é skincare, máscara, um banho premium, né? Mas não, o autocuidado que eu tô aqui pra falar com vocês é o autocuidado que vai sustentar o teu emocional, que é principalmente, gente, sono. Eu tô muito obcecada em estudar sobre sono, porque cada vez que eu leio mais artigo científico, o sono, ele é a base de muita coisa. Ele é a base da longevidade, ele é a base da saúde mental, ele é a base da tua saúde emocional e ele é a base da tua vida. Então eu sempre tive dificuldade com o sono, né? Mas desde quando eu comecei a, não, eu vou mudar o meu sono, eu vou ir atrás de melhorar o meu sono, a minha vida mudou. E foi aí que eu comecei a realmente me tornar alguém mais centrada, conseguir ser muito mais focada, porque eu tinha energia para o foco. Então, antes de você estar achando que você tem TDAH, que você precisa, enfim, fazer uma mudança mirabolante na tua vida, olha primeiro para o teu sono. Como que tá o teu sono? E quando a gente fala em sono, tem alguns pontos que a gente precisa focar. Não é só em horas, em vários pontos. Vamos lá. Você deve mirar em 7 a 9 horas por noite. E é isso. Nem mais, nem menos, tá? Só que fora isso, tem uns hábitos que ajudam a gente a dormir melhor e mais cedo. Que são, quando o dia começar a anoitecer, começa a diminuir as luzes na tua casa. Por quê? Para a produção de melatonina. Quantas pessoas não tomam melatonina sem estarem fazendo essas coisas, né? De, por exemplo, diminuir as luzes. Mas o nosso corpo ele produz melatonina e tem como a gente estimular a produção. Então, antes de você ir para algum suplemento que tem efeitos colaterais a longo prazo, comece a diminuir as luzes da tua casa assim que você puder, tá? Então eu sei que às vezes a gente trabalha até tarde. Eu, volta e meia, termino de atender 9, 10 horas da noite. Mas assim, dentro do possível, diminua as luzes da tua casa. Outra coisa que você deve pensar é, é o que chamam de timing. O que que é o timing? Você criar uma janela que é a janela do período em que você vai dormir. Então, por exemplo, eu sou alguém que eu gosto de. A minha janela do sono é entre 9 e 10 e meia da noite. E quanto mais eu respeito essa janela, melhor fica tudo. Porque para a gente pensar em uma qualidade do sono, a gente tem que pensar em respeitar essa janela. Porque senão ele fica muito bagunçado. No sentido de, um dia eu vou dormir meia-noite, outro dia eu vou dormir 1 da manhã, outro dia eu vou dormir às 10. Isso não é bom para a saúde do teu sono.
Então pensa muito em respeitar essa tua janela. Eu comprei agora o Oura Ring e, gente, aqui eu consigo ver todas as métricas, ele faz todas as análises e eu vejo que muitas vezes no que eu peco é o time, né? No sentido de o horário que eu vou dormir e o horário que eu vou acordar. Eu tô conseguindo focar na quantidade de horas de sono que eu tô dormindo, mais o timing, tá sendo difícil. Então eu tô falando tudo isso pra vocês, mas eu também tô falando pra mim, gente. Eu preciso melhorar o meu timing. Às vezes não dá, porque às vezes atende até mais tarde, mas enfim, no que for possível, mulher, cuida do timing do teu sono. Uma vez que a gente já falou do sono, precisamos falar sobre alimentação. Mulher, você precisa se alimentar melhor. Por quê? Não por causa do teu físico, tá? O físico é uma consequência. Por causa do teu cérebro. A gente precisa nutrir o nosso cérebro. Então, gorduras boas, uma alimentação balanceada, menos carboidrato refinado, menos enlatados, mais comida de verdade. Sim, você precisa começar a pensar nisso, gente, porque senão a nossa alimentação fica muito industrializada. O nosso cérebro ele fica pobre de nutrientes e de alimento para ele e a gente pensa pior, a gente não consegue ter ideias tão claras, a gente não consegue se comunicar tão bem. Então, a alimentação é algo que você precisa começar a se tornar mais consciente do que você está ingerindo. E, fora alimentação de comida, você pensar em uma suplementação, vai numa médica, investe na tua saúde, mulher, e saiba o que você precisa suplementar. Eu tô utilizando um suplemento agora faz mais de 5 meses, que é o Pepti Strong, e eu tô amando. Então, assim, a suplementação, ela pode mudar a tua vida, então saiba o que suplementar. E o último autocuidado, não tão óbvio, meio óbvio, é movimento. Faça exercício físico. Mulher, você precisa fazer exercício físico. E tá, eu vou ser mais bacana com vocês aqui, dizendo que vocês não precisam fazer musculação, vocês precisam apenas movimentar o teu corpo. Por quê? Exercício físico, gente, para regulação emocional é uma das coisas mais importantes. Então, se você é uma pessoa muito estressada, começa fazendo uma caminhada. Note o que isso faz no teu cérebro e comece a fazer isso repetidamente para você começar a ver os benefícios. E às vezes a gente fica muito apegada no exercício, na nossa parte física. Só que é algo que muitas vezes demora para vir um resultado. Então foca muito no que acontece na química do teu cérebro depois de você ter feito e às vezes até durante, porque é serotonina, é endorfina, é um monte de coisa boa para o teu cérebro que a gente precisa encontrar essa forma de nutrir melhor o nosso cérebro para a gente não precisar estar utilizando medicamentos, enfim, a gente está realmente regulando naturalmente a nossa química cerebral. E uma vez que eu falei dos não óbvios, meio óbvios, eu vou falar um pouco dos óbvios, que são: mulher, começa a se arrumar diariamente. Começa a se arrumar diariamente. Isso vai mudar a tua vida. Se maquia. Se maquia. Ai, mas eu só trabalho de casa, home office, ninguém me vê. Você se vê. E você é a pessoa mais importante da tua vida. Você precisa fazer isso por você. Fora isso, sou muito fã de descolore os teus pelos, mulher. Descolore. Se você gosta dos seus pelos pretinhos, mas se você não gosta, mulher, descolore. Isso faz uma super diferença na tua vida. E uma coisa que eu comecei a fazer, gente, e que eu virei refém, sabe aquelas lâminas faciais? Gente, eu virei fo- completamente apaixonada pelas lâminas faciais e eu uma vez por semana vou lá e tiro aquela penugem de pêssego. Fazer o bigode, nunca mais precisei. E tô aqui pra falar pra vocês que não cresce mais o pelo, não deixa ele mais grosso, tá? Isso é mito. Então, passa a tua lâmina facial para você ter realmente um rostinho de bebê e quando você fazer o teu skincare, ele realmente penetrar na tua vida. E conforme a gente vai se conhecendo aqui, vocês vão ver que eu sou uma pessoa completamente apaixonada por perfumes. E eu defendo muito mulheres serem muito cheirosas, porque uma mulher cheirosa, gente, ela tem um negócio nela que ela não é só ela, é o cheiro dela. Então escolha o teu perfume, invista em perfumes, ou não, mas pelo menos um você precisa ter, não precisa ser tão louca que nem eu dos perfumes. E cuida dos teus dentes, mulher. Cuida dos teus dentes, porque às vezes a gente, ai, não vou passar fio dental. Passa fio dental em toda refeição. Vai ser um presente que você vai estar dando para tua versão do futuro, para você sempre ter o seu sorriso muito lindo.
E ano passado eu coloquei Invisalign, acho que foi a primeira coisa que eu fiz, gente, quando eu realmente comecei a ganhar dinheiro, eu falei: "Eu vou botar Invisalign", porque os meus pais nunca deixaram eu botar, eu não precisava, tá, botar aparelho, mas tinha umas coisinhas que eu queria arrumar, e ter investido nisso foi muito bom pra minha autoestima, gente, eu amo meu sorriso, e eu gosto muito, eu sou muito fã, e talvez você seja também, dessa estética limpa. Eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, eu me livrei de tudo com estampa, gente, e eu gosto muito de parecer, assim, limpa mesmo. Então sempre muito bem arrumado, com as bochechinhas rosinhas, e essa é a estética que eu gosto, e eu acho que ela transmite, coisas boas para o outro. Então, enfim, pensa nessa estética, porque eu acho que ela é uma estética fácil da gente seguir, porque são roupas sem muita estampa, uma maquiagem leve, não precisa ser aquela maquiagem zona, sabe? Eu acho que isso transmite uma elegância, enfim. Esse é o vídeo de autocuidado. Acho que tudo que eu falei aqui é realmente para você ter o glow up de 2026. Acho que tudo isso são coisas que eu aplico na minha vida e que eu fui sentindo cada vez mais o glow up. Tem uma coisa que eu esqueci. Tem uma coisa que eu esqueci. Que eu vou falar pra vocês. Mulher, vão falar, mil dirão pra você não fazer isso, mas eu tô falando que vale a pena você fazer isso. Investe em procedimento estético. Investe em procedimento estético, mulher. Faz o teu botox, faz o teu bioestimulador, faz os teus preenchimentos, mas faça. Faça e junta dinheiro pra você fazer isso, porque assim, vida antes e vida depois de procedimento estético. Claro, com um profissional bom, né? Não vão fazer coisas loucas, com um profissional que trabalha com naturalidade, mas assim, vale muito a pena. Pensem nisso tudo que eu falei e me contem. O que que você achou mais diferente de tudo isso que eu falei? Você já faz tudo isso e compartilha com aquela amiga que precisa de um glow up em 2026. Beijo e até o próximo.